Começamos agora o programa Brasil em Debate pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Eu sou Vânia Alves e nosso tema é a proposta de emenda constitucional que estabelece o orçamento impositivo. Hoje, o Congresso autoriza o Executivo a realizar os gastos previstos no orçamento. Normalmente, a maior parte das emendas parlamentares não são realizadas ou sua realização é duramente negociada. Com orçamento impositivo, o governo seria obrigado a cumprir todas as decisões do plenário. Nós vamos discutir esse tema com os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Harold, o senhor que é um defensor do orçamento impositivo, qual seria a vantagem desse sistema? Grandes vantagens. Primeiro, quais são os grandes problemas hoje da execução orçamentária? O primeiro grande problema da execução orçamentária, desse orçamento autorizativo, como ele é hoje, é que o Executivo fica com plenos poderes para exercitar o orçamento. Isso é positivo por certos lados, mas é muito negativo porque você não tem como fiscalizar. A Câmara, que fiscaliza a execução orçamentária, não tem instrumentos para fiscalizar essa execução, uma vez que a parte dos investimentos, que são a coisa mais importante do orçamento, as aplicações são feitas de acordo com a vontade dos ministros, enfim, que estão fazendo as aplicações disso. O orçamento impositivo tem uma grande vantagem. Ele, primeiro, permite um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ele acabaria com as obras inacabadas, por exemplo, e criminalizaria os executores do orçamento. Quem tem o poder de, se não executar e sem ter motivo plausível, naturalmente, ele será enquadrado em crime administrativo, naturalmente, mas responsabilidade criminal administrativa. Essa é uma questão. Daria aos deputados que não têm nada para fazer na Câmara hoje, o que faz deputado hoje? Faz. Lei não faz. Quem faz lei é o Poder Executivo, através de medida provisória, legisla. O parlamentar, ele não fiscaliza o orçamento. A única hora de fazer fiscalização na Câmara dos Deputados é naquele momento em que tem uma CPI para algum assunto específico. Aí fiscaliza naquele período. Aí entra naquele debate, abafa o caso e acaba em pizza. Então, se tivéssemos um orçamento executivo, nós teríamos esta função parlamentar, como é nas democracias maduras, bem desenvolvido. E nós poderíamos, então, ter esta fiscalização permanente, contínua, e a nação, com a transparência que pode ser dada hoje às aplicações, veria os projetos serem elaborados lá na base da sociedade e serem somados devagar até chegar a um planejamento, então, completo de tudo que vai ser executado com as aplicações. É verdade que hoje o orçamento, esse autorizativo, ele tem a grande parte dele, ela já é de aplicação obrigatória pelo Poder Executivo, que é o caso de folha de pagamento de funcionários, etc. É o caso o serviço da dívida, enfim, uma série. O que sobra para ser impositivo são cerca de 10, 12% do orçamento, que daria aí 200 a 300 bilhões de reais. E esse é aí que mora o perigo, justamente, porque esse dinheiro é o que vai fazer as obras e que vai servir para fazer os investimentos que estão sendo esperados. Como é que surgiu esse assunto agora? Surgiu porque o presidente da Casa... Deputado, deixa eu só... a gente vai chegar nessa questão. Eu ia falar exatamente isso. O presidente Henrique Eduardo Alves foi até a CCJ e pediu que a CCJ fizesse andar essa proposta de emenda constitucional, que é de 2006, que ela aprovasse a emenda constitucional para que o plenário pudesse discutir esse assunto e pudesse aprovar esse assunto. A emenda quase foi aprovada na CCJ, até que o deputado Genuíno, do PT de São Paulo, pediu que a base governista não votasse, pediu que isso fosse melhor discutido, que isso fosse discutido com o Ministério da Fazenda, com o Planejamento, com os poderes executivos estaduais. Há algum tempo atrás, antes do Partido dos Trabalhadores se tornar governo, alguns parlamentares defendiam o orçamento impositivo. E eu gostaria de saber, deputado Bom Gás, o que mudou? Quer dizer, quando o partido chega ao poder,
ele deixa de defender o orçamento impositivo ou houve uma mudança? Como é que foi essa questão? Não, Vânia, absolutamente. Primeiro, te saudar, Vânia, colega deputado e todos que estão acompanhando esse programa na TV Câmara, dizer que nós precisamos sempre ser fiéis ao povo. É isso que me orienta. Nós temos uma Constituição brasileira. A Constituição brasileira é clara. Nós temos as responsabilidades dos poderes. Então, cabe ao Poder Executivo elaborar a proposta orçamentária. E ela ela é autorizativa, ela faz previsões orçamentárias. Nós não sabemos quanto nós vamos ter de receita durante o ano. Então, tu tem uma previsão orçamentária. Então, ao mesmo tempo, então, se tu tens uma previsão orçamentária de uma receita não sabida, como é que você vai ter a despesa impositiva? E isso cabe pela Constituição, que foi aprovada na própria Constituinte, cabe ao Executivo. Então, quando eu digo que nós temos que ser fiéis ao povo, o governo, o prefeito, o governador, o presidente da República, se apresentam para o povo e são eleitos para um programa. Eles ganharam uma eleição. Este programa, ele obviamente vai se efetivar com orçamento. Então, cabe à Câmara e ao Congresso fiscalizar. E hoje nós temos mecanismos de fiscalização nas nossas mãos. Aqui nós podemos chamar, tem até as obrigações de por trimestres ou por quadrimestres ter a presença dos órgãos do governo, ou cada parlamentar tem acesso a todos os dados. Hoje o sistema está informatizado, então o deputado tem o que fazer, precisa fiscalizar, e ele pode contribuir no debate para nós fazermos aprimoramentos sobre a peça orçamentária. Agora, o que os deputados estão querendo é dizer o seguinte: querem engessar o governo, querem invadir a responsabilidade de outro poder. Seria como se nós, deputados, quiséssemos julgar, isso cabe ao juiz. Ou se o juiz fosse fazer a lei, que cabe ao deputado. Nós não podemos, numa democracia, invadir responsabilidades. E é isso exatamente que está sendo proposto aqui, é invadir uma responsabilidade. Então, esse é um problema. O outro problema é sobre o que é o legítimo, e por isso ele foi eleito para apresentar uma proposta, e outro, o que é o legal. Vou dar um exemplo bem concreto. A presidenta Dilma Rousseff esteve agora no Nordeste, na grande seca, né, que nós temos na região Nordeste. Colocou um programa de 9 bilhões de reais em cima desta realidade. Bom, a seca é algo que nós sabemos que existe há muito tempo, então tem que ter programas estruturantes para isso, mas tem uma especificidade este ano, que é uma seca, de fato, prolongada como nós nunca tivemos durante um longo tempo. Então ela precisou alocar um recurso. Bom, já imagina se os deputados tivessem votado impositivamente um orçamento que não tinha essa definição que era necessário e urgente que ela fizesse com os governadores. Então, o orçamento, ele tem que dialogar exatamente com essa flexibilidade e com este programa que é debatido junto com a população. O que eu estou defendendo, e essa é exatamente a proposta que o Partido dos Trabalhadores tem feito, e quando é governo, inclusive, faz o máximo de debate com a comunidade. Até em alguns governos nós temos a proposta do orçamento participativo, onde o povo passa a debater, a conhecer e definir aonde esse recurso é aplicado. Agora, nós queremos engessar e transformarmos aqui na Câmara dos Deputados exatamente a imposição ou a obrigatoriedade no cumprimento de algo que é uma previsão orçamentária sobre um programa que o Executivo foi eleito, eu acho que é invadir uma tarefa da própria democracia que nós não podemos permitir. Eu quero discordar frontalmente de todas as suas colocações. Porque quem representa o povo, representante do povo eleito para isso, é o deputado. A Câmara dos Deputados representa o povo da mesma forma que o Senado Federal representa a federação. Então, a representação legítima dos interesses do povo não está no Executivo. Só nas ditaduras, nos governos autoritários. Desculpe, agora eu vou concluir. Não, tá bem. Agora, não representa o povo. Foi eleito pelo povo, mas quem representa o povo é aqui. E quem tem a função de fiscalizar a execução orçamentária é a Câmara dos Deputados. Eu deixo isso bem claro, que é para saber, porque as pessoas ficam ouvindo e não estão entendendo, não. Nós representamos o povo. Nós estamos na base da sociedade. Nós sabemos o que a sociedade faz. A nossa democracia não é uma democracia direta de todo mundo participar e dizer o que quer. Não.
tem a representação, está no artigo 1º, no parágrafo único da Constituição, que é a representação. Então, é isso que está lá. Então, nós representamos. E se nós representamos, cabe a nós temos que acabar com a questão restos a pagar, que é um problema do orçamento, contingenciamento, que o contingenciamento se transforma numa moeda de troca, por favores, por votações na Câmara, por favores políticos, é o que tem acontecido, é o fisiologismo. Quando você tem um orçamento impositivo, também você não ingessa o executivo, nunca, porque as questões catastróficas, que são fora do controle do ser humano, essas são previstas no próprio orçamento. Existem questões rápidas para serem resolvidas, que normalmente o próprio executivo tem esse poder de fazer, sem... O que nós não podemos permitir é que a execução orçamentária seja frouxa e que não tenha responsabilidade para a execução orçamentária, as obras inacabadas, quantos bilhões de reais são colocados que depois mudou o governo e acabou a obra. Não tem planejamento. Mas esse é outro departamento. Não é o mesmo. É o mesmo. O planejamento. Isso é outra realidade. Olha, o planejamento tem. Deixa eu concluir. O planejamento. O orçamento. Deputado Aroldi, só mais um minutinho para o deputado Bongás, a gente vai para o intervalo. Deixa o deputado Bongás. O que eu quero colocar é o seguinte: o que o senhor diz, que cada um tem que cumprir a sua parte. O deputado representou o povo? Claro que representou o povo. Na função para o qual o povo o elegeu. Para que o povo elegeu um deputado? Fazer o orçamento? Não. Está errado. Não. Está fora então o da orçamento Constituição. Quem faz é o executivo. Exatamente isso. O que o senhor está dizendo está fora da lei. O que está na lei? Nós fomos eleitos para fiscalizar e para votar o orçamento. A proposta orçamentária, ela é originária, está lá, o artigo 165 da Constituição. E nós queremos mudar a Constituição justamente, legitimamente. Mas é isso que nós queremos fazer. Aí que está o problema. Por quê? Porque o deputado hoje, isso muitas vezes os deputados não dizem. O que o deputado não diz? O deputado quer que a sua emenda seja impositiva. E aí eu posso até recorrer o que aconteceu em São Paulo outro dia. O que aconteceu com os anões do orçamento aqui nesta casa. O que aconteceu? O deputado negocia com a empreiteira que ele vai colocar para determinada obra. Aí ele vai lá e vai ter, como tem tantas denúncias sobre esse processo de negociação, até teve os anões do orçamento aqui na casa. Já tivemos Aí o que acontece? Já tivemos o sanguessuga no governo de Vossa Excelência. O sanguessuga. Eu posso concluir? Pode. Por favor. Pode. Por favor. Democracia, inclusive, é isso. É. Então não podemos invadir as áreas aqui. Então o deputado quer sim que as suas emendas sejam impositivas. O deputado, e eu tenho falado com muitos deputados, não estão tão preocupados com as obras para ter continuidade num desenvolvimento que o país, hoje, com a presidente Lula, com a presidenta Dilma, está fazendo investimentos no PAC em todos os lugares. O deputado tem que assumir. Ele quer que a sua emenda seja aprovada e impositiva. Claro, porque aí ele pode fazer as suas barganhas. E isso, no meu entender, não é legítimo. A gente volta a discutir essa questão das emendas parlamentares no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate volta já já. Estamos de volta com o programa Brasil em Debate. Nosso tema é o orçamento impositivo. Recebemos no estúdio os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. A gente parou discutindo a questão das emendas parlamentares. O deputado Bongás citou uma das iniciativas de diversos governos do PT, que é o orçamento, a participação da população na elaboração do orçamento. E existe uma questão bastante forte aqui no Congresso, que é a queixa dos parlamentares de que as emendas parlamentares não são realizadas. Diversos parlamentares colocam o argumento de que é o parlamentar que está diretamente ligado à base, assim como o orçamento da população participando diretamente, ele é o representante da população que vem aqui apresentar a emenda em nome da população. A emenda não é uma questão injusta, não é um pleito pessoal. Né? Então, agora essa questão, a defesa do orçamento impositivo também, ela passa só pela defesa das emendas parlamentares? Não, eu concordo com o deputado Bongás. Eu acho que realmente você fazer imposição parcial no orçamento não faz sentido, Tanto que eu estou citando, desde o início citei, que tem uma emenda completa, abrangente, que
trata do estabelecimento do orçamento impositivo, que é a emenda 565, que veio do Senado Federal aprovada e está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu trato dessa emenda. É o orçamento impositivo global. Global, entre aspas, porque isso é para 10%, são para as verbas de investimento, basicamente. E eu defendo, aí sim, que é nas peças orçamentárias, seja na Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja na própria Lei Orçamentária, e principalmente no PPA, que é um plano de médio prazo, esse plano, então, garante a continuidade das obras. Evita a existência daquelas do contingenciamento no início do ano, dos restos a pagar, que são os grandes problemas desse tipo de orçamento. Além de reduzir drasticamente, tenho certeza disso, pensa nisso, você que está nos ouvindo, reduzir a corrupção. Hoje, as aplicações frouxas, sem fiscalização, levam aos preços exorbitantes. Nós estamos pagando, executando obras que poderíamos fazer 2 vezes mais se não houvesse os aditivos, se não houvesse o sobrepreço, se não houvesse... Porque falta fiscalização. Porque quando você faz o orçamento impositivo, após um período, os projetos começam a acontecer na base, onde a população participa, sim, ela quer aquela ponte, quer aquela estrada, e vai arrumando, e os preços todo mundo conhece, não vão poder variar aqueles preços. E é aquela população que vai fiscalizar a execução do seu orçamento. Deputado Haroldo de Oliveira, agora quem está falando, quem vai falar com a gente é o deputado Bongás. O senhor concorda? Não, eu acho que o que o deputado está colocando é o que eu defendo. É um aprimoramento da peça orçamentária. É diferente do que invadir responsabilidades. Então, por exemplo, nós deputados, que temos o compromisso e temos instrumentos hoje de fiscalizar, só não fiscaliza quem não quer, ele vai acompanhar a peça orçamentária. Este aprimoramento, esse é fundamental. Sobre o tema da emenda parlamentar do indivíduo, deputado, que tem lá um valor X para indicar, e depois tem barganhas políticas, negociações, quero dar minha opinião, Vânia. Então, minha opinião, eu sou contra emenda parlamentar. Eu acredito que nós, deputados, fomos eleitos pela coletividade, pelo povo, para debatermos orçamento, para fazermos leis, para fazermos fiscalizações, para reunirmos a comunidade, para debatermos com o governo, para fazer esse desenvolvimento acontecer. Não para eu estar indicando uma emenda X, Y, num ou num determinado lugar. Enquanto elas existirem, eu estou fazendo um debate com a comunidade, tipo orçamento participativo sobre as emendas. Isso eu estou fazendo. Agora, o que nós queremos aqui? Vou dar um exemplo da presidenta Dilma. A presidenta Dilma fez um edital, e aí o senhor vê como é importante que o deputado levantou. Fez um edital para comprar patrola, moto niveladora, reto escavadeira, e agora ainda vai fazer o novo edital para também comprar caminhões para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes. Vão ser doados aos municípios. O fato dela fazer um edital conjunto fez com que uma moto niveladora que custa em torno de praticamente 600 mil reais fosse adquirida com menos de 400 mil reais. Isso é que eu estou falando. É um preço que fixa. Então, essa condição, então, essa metodologia, veja bem, ela é fundamental. Agora a presidenta Dilma está fazendo um aprimoramento, eu diria assim, num processo para ter lisura, transparência, economicidade e que tudo são instrumentos da Constituição para termos lá na ponta os prefeitos, são mais de 4 mil municípios que vão receber esse benefício. Então, o que eu estou dizendo aqui, isso é diferente do que nós votarmos aqui para o cidadão compreender bem. O que os deputados estão propondo é o seguinte: o governo eleito pelo povo, que tem na Constituição a responsabilidade de fazer uma peça orçamentária para ter dinheiro lá para creche, para ter dinheiro para Minha Casa Minha Vida, para construir sua casa, para ter dinheiro para crédito, financiar a produção agrícola. Esses, os deputados estão dizendo, não será mais o executivo que fará, que foi eleito pelo povo. Será o deputado que fará.
E o governo tem que cumprir rigorosamente isso. Não falei É isso. isso, Deputado, é isso errado. que diz, deputado Não falei. Bongás, é isso que Não diz, falamos. é isso que diz a Independente- proposta. Não foi dito. Independente Não do que, deixará- da posição não, que o o que senhor nós tem. estamos dizendo Esse que diz a PEC, é isso que diz a as PEC. creches serão feitas nos locais onde foram destinados. Não por questões eleitorais depois, se tira aquela creche dali e bota na outra Deputado comunidade. Haroldo, é deputado isso Haroldo que é de o Oliveira, orçamento impositivo. Deputado Bongás, independente da posição do senhor sobre as emendas parlamentares individuais, elas também constam em lei, assim como o Poder do Executivo propor uma peça orçamentária. E, olha, eu já fui deputado A questão sem que eu gostaria de colocar para ambos. Existe uma prática política de ficar, como não é impositivo, o que o Executivo, e eu não estou me referindo a nenhum governo especificamente, o que o Executivo faz? Cada votação importante negocia emenda a emenda com os parlamentares para conseguir uma base de apoio. Quer dizer, o Congresso fica nas mãos do Executivo para realizar as suas emendas parlamentares. Mas Vânia, e o Executivo na mão do Congresso? Isso é uma prática política saudável? Não, está errado, está errado. As duas coisas estão erradas. Veja bem, Vânia. Deputado Haroldo de Oliveira está tentando falar, deputado Bongás, por só um favor, minuto. Dá licença de dizer aqui. Eu concordo. Acho que as emendas parlamentares, eu como fui deputado, já estou aqui há 30 anos, eu como fui deputado sem emenda parlamentar e depois com emenda parlamentar, eu digo que O que é melhor? É com ou sem emenda? é sem emenda. Sem emenda, Os parlamentares. é isso. Nós temos que ter emendas de bancadas, de estados, porque aí os investimentos serão regionalizados. Quando você faz essa emenda parlamentar, você picota e nós corremos riscos de haver muita corrupção, um chuveiro para aplicação indevida desses recursos, para desvios de recursos, e já tivemos casos aqui na casa. Né? Aqui não foi só anões do orçamento, não. Nós tivemos agora, recentemente, a questão do sanguessuga, já no governo, inclusive, do presidente Lula. Quer dizer, já foi. Quer dizer, por quê? Porque esse orçamento é assim. Mas então, o que eu acho ruim nessa proposta de fazer emenda parlamentar impositiva só para as emendas dos parlamentares é que é algo parcial e não tem nenhuma justificativa. O que eu defendo é a PEC que veio do Senado, aprovada, que está lá. É a PEC que faz um orçamento impositivo global, que pode ser feito durante um período de transição, em 3, 4 legislaturas, mas que quando chega lá na ponta exista aquele conceito que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que tem na Inglaterra, por exemplo. Lá não existem essas questões de outra coisa. O orçamento impositivo, ele acaba eliminando uma praga que nós temos aqui, que é a falta de governabilidade. Em nenhuma democracia madura, você ouve essa palavra, é para garantir a governabilidade. Que história é essa? Isso não existe. Só existe aqui. Deputado Bongás. Não, sobre esse ponto, eu queria colocar antes esse elemento, porque primeiro, eu acho que não devia ter emenda parlamentar individual. A PEC que está tramitando aqui, ela é para engessar tudo, desde a emenda do deputado. Não engessa. Deixa eu só um minuto, deputado Haroldo. Mas eu ouvi a sua ideia. Para quem está ouvindo o debate, não consegue entender quem está falando. Claro, mas é que eu ouvi ele atentamente, ele sempre me atrapalha na minha fala. Então, eu quero dizer, conversar com o cidadão. O que é o engessamento? O engessamento é o seguinte, impõe pela Câmara, que não foi eleita para isso. Se o cidadão elegesse o deputado para fazer isso, é uma coisa, mas ela não elegeu ele para isso. Elegeu ele para fiscalizar, para fazer o projeto, para fazer leis. E elegeu o executivo, o governo, para então fazer a proposta orçamentária. Quando tem emenda parlamentar, e você disse muito bem, Vânia, que tem digamos assim, um método que nós condenamos, que é da barganha política do governo com o parlamentar. Mas a mesma coisa acontece do parlamentar com o governo. Porque o parlamentar, ele também chantageia. O parlamentar vai lá e diz o seguinte, eu voto se você me liberar tal emenda. Eu voto se você atender o meu pedido para minha paróquia em tal lugar, para tal lugar. Bom, não é correto isso, não é correto. Eu quero debater aqui o que nós viemos outro dia. Nós debatemos aqui e aprovamos o projeto para diminuir o custo da luz do cidadão brasileiro. Nós votaremos aqui para acabar com o recurso da cesta básica, para o povo poder ter mais alimento. Nós votamos aqui recursos para desenvolver o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer portos, aeroportos. O país, o Brasil, não tinha se preparado para o crescimento que nós temos hoje. E aí,
nós temos esses projetos para que o Brasil, de novo, tenha porto, rodovia, aeroportos, se desenvolva. E aí nós vamos estar debatendo que o governo vai ter que cumprir a emenda que eu coloquei naquela comunidade para atender o meu eleitorado naquela paróquia. Mas, por favor, nós somos eleitos por uma coisa muito mais nobre, muito mais Deputado nobre. Haroldo de Não, Oliveira, eu para quero encerrar, dizer, e deputado é Haroldo de legítimo, Oliveira, para encerrar. hoje, o sistema hoje estabelece emendas parlamentares. Aí cada parlamentar tem a sua forma. Eu, por exemplo, não aloco emenda parlamentar para a ONG, porque uma das maiores fontes de corrupção desse país são as ONGs. A lei nem permite para fazer certas instituições, etc. O que acontece? A prefeitura tem a responsabilidade do prefeito. Agora, sou de acordo de que emenda parlamentar é muito pequena. Nós temos que estabelecer um orçamento impositivo amplo, impondo responsabilidade criminal pela sua não execução e durante um processo, porque tudo isso é um processo social. Esses processos são lentos. Durante um processo de algumas legislaturas, e aí essa coisa vai decantar e nós vamos ficar com esse assunto do orçamento, da fiscalização e com uma possibilidade do parlamentar ter esta função que é sua, de fiscalizar. Ele não legisla e não fiscaliza. Acho que nós vamos caminhar para eu diria o seguinte, para concluir, né? Nós vamos chegar num aprimoramento onde o povo, não só o deputado, o povo possa participar mais, conhecer o que é a receita e a despesa, ajudar a debater, decidir sobre isso. E a própria sociedade vai ter controles e mecanismos de fiscalização mais rigorosos para que realmente aquilo que a gente aprova, isso possa ser executado com o controle social. Essa é a forma mais de aprimoramento, que é diferente da PEC que está aqui em curso. Muito obrigada, deputado. Esse debate, pelo jeito, continua o resto do ano aqui na Câmara dos Deputados. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre o orçamento impositivo. Eu sou Vânia Alves e esperamos por todos no próximo programa.